instante. Para essa reflexão, que eu farei assim muito breve, eu gostaria assim de começar pontualizando essa primeira leitura que acabamos de escutar, que é o início da carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos, por vários dias, na nossa liturgia, vamos escutar assim, essa exortação de Paulo a Timóteo. Mas eu queria me deter muito nessa recomendação que ele faz a Timóteo, que para mim assim aqui está talvez a centralidade para nós, para o cristianismo, para nós, enfim, enquanto pessoas, né? Quando ele fala para Timóteo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. E a sequência: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Aqui nós temos assim, eu diria uma chamada, uma exortação muito importante assim para nós também. Quer dizer, essa exortação ela é direcionada para cada um de nós, no sentido de é muito comum, inclusive para nós também, quanto frades, sacerdotes, a gente às vezes quer se esconder atrás das coisas, né? De não assumir as coisas. E usa muitos argumentos, né? Não tenho tempo, não sei, não é comigo, não tenho capacidade. Ou por aquela coisinha que a gente carrega também, né? Às vezes um pouquinho da preguiça, né? Aqui o Paulo ele é muito firme, diz assim, que Deus jamais coloca em nós a timidez. E que por ele não colocar em nós esse espírito da timidez, é por isso que nós precisamos exatamente superar isso. No sentido de que Deus coloca em nós o espírito da fortaleza. Celebramos domingo passado Pentecostes. O espírito da fortaleza, o espírito do amor, o amor de Deus. A chama, né? A sobriedade, quer dizer, nós termos essa capacidade de discernir as coisas. E eu acho que esses três aspectos são muito importantes no nosso contexto assim, de sociedade que vivemos hoje, de tanta intolerância, de tanta disseminação de violência, de ódio, assim por diante. Parece assim que essa exortação ela é para cada um de nós. Quer dizer, de nós assim, pensarmos que nós recebemos essa graça. E que nós precisamos, na nossa vida, eu diria assim, de nós conformar os nossos pensamentos à bondade, ao amor, a esse poder glorioso de Deus, a isso que está aqui, conformar. Mas por que acontece conosco assim, esse espírito de timidez? Porque nós talvez temos aquilo que é na sequência da leitura. Nós temos, quem sabe, um pouquinho mais ou bastante vergonha de nos identificarmos como pessoas que são cristãs, pessoas que são católicas, pessoas que vão para a missa, pessoas que frequentam a comunidade, e a gente acaba sendo, assim, fica tímido diante dos outros. A gente não quer mostrar quem nós somos. O que Paulo está dizendo para nós é assim: Deus não quer isso de nós. Deus quer exatamente, assim, por aquilo que Ele colocou em nós, o espírito da fortaleza, o espírito do amor, o bom senso. Ele quer exatamente que nós sejamos capazes de darmos o testemunho dele. Claro que isso carrega muitas coisas também, muitas consequências.
Porque, assim, o cristianismo ele é o chamado evangelho da vida. A vida, assim, como sendo essa grande boa notícia, boa nova que o cristão anuncia ao mundo, que está cada vez mais mergulhado nessa cultura de morte, cultura da intolerância. Então, só quem acredita verdadeiramente, como coloca Paulo aqui, quem acredita verdadeiramente e profundamente em Cristo, ele pode falar de uma vida que venceu a morte. E acreditar na imortalidade, que daí liga com o tema do Evangelho. E a gente precisa exatamente fazer isso sem medo nem timidez. Por que isso? Graças ao Espírito da força e de amor que foi dado a cada um de nós. Assim como Paulo fez em Roma, quando ele escreve essa carta a Timóteo. É claro que o cristão, quando ele dá esse testemunho, ele não é dispensado do drama do sofrimento, nem da derrota da morte. Aliás, eu esqueci de falar, mas eu queria pegar aqui um gancho para dizer assim que essa tentativa aqui do Evangelho de uma pegadinha que fizeram para Jesus, os saduceus, foi uma verdadeira pegadinha, porque eles queriam ver de que lado Jesus estava, com qual grupo que ele se identificava, Porque existia claro, tinha vários grupos, mas os mais expressivos eram exatamente os saduceus. E a doutrina dos saduceus era a doutrina exatamente que era, assim, eles rejeitavam a ressurreição dos mortos. O contrário que é, assim, daquilo que assim, dos fariseus que aceitavam. Então a pegadinha aqui da pergunta é nada mais, nada menos do que assim, tentar ver para que lado Jesus pendia, se era com os fariseus ou com os saduceus, para ter exatamente esse motivo de entregá-lo, de persegui-lo. Feito isso, eu só queria dizer assim que, assim, no testemunho que nós damos, quer dizer, nós estamos isentos desse drama de sofrermos, inclusive, assim, sermos mortos pelo testemunho. E temos muitos casos, milhares de casos na história do nosso cristianismo e também do catolicismo. Agora, eu diria assim que é mesmo nessa experiência que a gente faz, às vezes, das profundezas mesmo da nossa vida, do abismo, que nós vamos anunciar a esperança da vida, que ela, assim, que não morre. Que é a resposta de Jesus. Quando eu li esse evangelho hoje, eu logo lembrei de uma história de uma santa, não sei se vocês conhecem a história, e que está relatada numa encíclica do Papa Bento XVI, quando ele escreve uma encíclica Spe Salvi, que é uma encíclica sobre a esperança. Mas a história, enfim, é da Santa Baquita, Josefina Baquita. Não sei se vocês conhecem, ela é considerada pela igreja, é a padroeira do trabalho que a igreja faz, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, tráfico humano, exploração sexual, trabalho escravo. Por que ela é padroeira? Porque a Santa Baquita, ela foi raptada muito nova, com 9 anos, pelos traficantes de escravos. Ela foi muito espancada, assim, de forma muito violenta, e acabou sendo vendida nada mais, nada menos do que 5 vezes, nos mercados do Sudão. Foi vendida. Assim, finalmente, pela 6ª vez, ela foi comprada no final aí do século XIX. Foi comprada então por um comerciante que estava no Sudão, um comerciante italiano. Para quê? Para dar de presente para o cônsul, um cônsul italiano, um cônsul chamado cônsul Calisto. Quando ela saiu
desse tráfico de escravos, e ela foi, mesmo sendo comprada e levada para outro local, e ela teve assim, esse contato com esse cônsul, a biografia dela diz o seguinte, que quando ela foi comprada e chegou então a conviver com o cônsul, ali ela chegou a acreditar na chamada esperança cristã. Por que isso? Porque lá na casa do cônsul, a Baquita acabou por conhecer aquilo que, assim, nós diríamos entre parênteses assim, o patrão, mas totalmente diferente dos anteriores. Quer dizer, isto é, ela teve o contato então com o Deus vivo, o Deus de Jesus Cristo. E ela conheceu essa história, a história de Jesus, soube que Jesus também, assim, a conhecia, a tinha criado e amava ela. Mas ainda soube que esse patrão, então, tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser entregue, de ser flagelado, e que agora estava à espera dela à direita de Deus Pai. Essa história para nós ela pode soar um pouco estranha, mas à luz de todo o sofrimento que ela teve de dar o testemunho da vida do Evangelho, nasceu nela, nessa presença, a chamada assim, nasceu nela a esperança, uma grande esperança, que vinha assim, qual é que era a esperança dela? De que ela de fato ela era definitivamente amada e esperada por esse amor de Deus. E então ela assim, deixou de se sentir escrava, passando exatamente a se sentir livre e filha de Deus. Então essa é a história assim, da Santa Baquita, para dizer assim que para nós, assim, nesta santa, a gente pode olhar para dizer assim, como que se tocam dois abismos. De um lado nós temos então o da fragilidade humana da pessoa, enquanto escrava, violentada, assim por diante, e do outro lado a experiência que ela faz do poder de Deus, o poder divino, que mesmo sendo, assim, violentada, traficada, ela consegue fazer a experiência de se sentir ainda nesse ambiente filha amada de Deus. Então, o que ela percebeu aí? Diz assim, ela diz assim que um dia eu vou ser liberta de tudo isso. Então ela confiava plenamente nessa libertação. Então, assim como Santa Baquita nessa história, eu diria assim, o grande chamamento que é feito para nós hoje nessa liturgia é que nós não podemos ter medo, não podemos ter vergonha, não podemos nos sentir tímidos, porque nós, cada um de nós, recebemos o dom da fé. E recebendo o dom da fé, nós precisamos, no mundo de hoje, um mundo tão difícil, a gente precisa ajudar as pessoas, e inclusive nós, a darmos o fundamento à nossa esperança. No mundo de tanta desesperança, a gente precisa encontrar os fundamentos de esperança para nós e para tantas pessoas que se encontram à margem da sociedade, desorientadas, sem a luz, sem uma orientação. Dar fundamentos da esperança, do porquê que nós estamos aqui. Que Deus nos ajude, que este Evangelho, essa leitura de Paulo a Timóteo também possa nos encantar, possa nos despertar, possa nos desacomodar. Assim seja. Assim seja.